todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou a Goticlair e hoje trago-vos então mais um vídeo de opinião. É verdade, desta vez sobre os audiobooks do Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Ora bem, eu sou um bocadinho assim de pé atrás com audiobooks, mas para ser sincera, estes foram quase que os primeiros audiobooks que eu ouvi a 100%. Há 10 anos atrás tinha ouvido parte do audiobook do Something Wicked This Way Comes. Estava a ler o e-book e não me estava a chamar muita atenção, então decidi ouvir o audiobook a ver se me ajudava. E para ser sincera, não gostei muito. Não foi mau, mas também não foi muito bom. E eu, quando no início do ano decidi ouvir os audiobooks de Harry Potter, eu disse assim, bem, esperemos que sejam bons, porque senão vai ser uma desilusão. Na realidade foram muito bons mesmo. Eu ouvi então os 2 primeiros audiobooks dos livros de Harry Potter, narrados pelo Stephen Fry, espero estar a dizer bem o nome do narrador, e foi fantástico. Dei 5 estrelas a cada um dos audiobooks. Foi realmente muito bom. É outra coisa ouvir os audiobooks, para ser sincera. Para nós que conhecemos a história do Harry Potter, seja em livros, seja nos filmes, ter uma forma diferente de ouvir ou ler a história é sempre interessante e acabamos sempre por apanhar coisas que não apanhamos com a leitura ou com a visualização dos filmes. E foi exatamente o que aconteceu comigo na audição destes audiobooks. Primeiro, a narração foi extraordinária, sempre uma Stephen Fry para mim, e eu já ouvia algumas partes de outros audiobooks, mas nunca ouvi mesmo a 100%, e acho que é dos melhores narradores que eu já ouvi. Primeiro, pela facilidade de compreensão da história, depois pelo ritmo, ele tem um ritmo extraordinário na leitura do livro. Depois uma coisa que eu adorei foi a diversão que se ouve na voz dele enquanto está a ler os livros. Ele consegue ir buscar assim pontos característicos de cada personagem. E, por exemplo, personagens femininas, ele tenta sempre fazer uma voz um bocadinho mais fina, o que é muito engraçado, é muito giro, tem momentos hilariantes mesmo. Momentos que já eram divertidos na leitura, ouvir a lerem é ainda melhor, sem dúvida alguma. E eu adorei, gostei mesmo muito. Uma coisa que eu achei engraçada é que, ao mesmo tempo que eu estava a ouvir o audiobook narrado pelo Stephen Fry, eu estava também a ver os vídeos da leitura dos capítulos de Harry Potter no site do Wizarding World. E vou ser sincera, eu acabei por desistir de ver os vídeos porque estava a gostar muito mais de ouvir o audiobook narrado pelo Stephen Fry, muito melhor mesmo. Às vezes o que acontece um bocadinho nos audiobooks que eu me apercebo, ou nas leituras de livros, é que às vezes não existe ritmo, é lento, e isso é um bocadinho chato e não consigo gostar, não me consigo agarrar. Foi o que aconteceu no Something Wicked This Way Comes. Foi um bocadinho do que aconteceu com esse audiobook. Não me estava a agarrar, não estava a achar piada. E no caso do, por exemplo, o último que eu ouvi foi a Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Parecia que o tempo passava a correr, eu nem me apercebia da passagem do tempo, porque realmente foi muito melhor. Obviamente que é assim, e isto é uma das grandes diferenças entre, pelo menos para mim, entre o livro físico e o audiobook. Eu, quando estou a ler, às vezes nós conseguimos ter uma velocidade distinta, ou seja, um livro que nós se calhar lemos em 3 horas, se tivermos uma boa velocidade de leitura, nos audiobooks isso não acontece, acaba sempre por ter muito mais tempo. Se não estou em erro, o primeiro audiobook tinha 10 horas, se não estou em erro, e o segundo também tinha à volta do mesmo, porque são 2 livros mais pequenos, são os mais pequenos da série, e eu acho que foi um bocadinho por aí. Tinham assim bastantes horas. Para mim é mais complicado, porque há muita gente que coloca numa velocidade mais elevada de audição. Eu não consigo, eu tenho que ouvir ao ritmo normal. Tentei ouvir em 1.5, a velocidade 1.5, mas não consigo. Faz muita confusão porque eu não consigo apanhar tão facilmente como consigo ouvir na velocidade normal. Então ouvi obviamente na velocidade normal, mas de uma forma geral foi muito bom, muito divertido, tanto um como o outro. Apanhei coisas que não sei porquê, mas não me recordava dos livros. Uma coisa que eu acho que gravei vídeos de opinião da leitura dos livros, não tenho a certeza, mas acho que sim.
E existem grandes diferenças entre os filmes e os livros em si. Acho que o filme mais parecido, ou com mais semelhanças, foi o primeiro, que haviam bastantes semelhanças entre o livro e o filme, e depois começou a haver uma discrepância muito grande entre os livros e os filmes. Mas é engraçado que havia algumas coisas, não sei se por já ter lido há algum tempo, que não me recordava dos livros e com a audição do audiobook me voltei a lembrar de momentos que não me recordava. Por exemplo, a forma como o Hagrid foi ter com o Harry no Harry Potter e a Pedra Filosofal, ou então, por exemplo, certas características na Câmara dos Segredos. Por exemplo, toda aquela ação que há no filme, no livro é um pouco diferente, e eu já não me recordava disso. Estou a falar na parte da Câmara mesmo, em que o Harry vai tentar salvar a Ginny na Câmara dos Segredos. E no livro é um pouco diferente, assim como também é diferente algumas partes da história no início, com o Dobby e até com o professor Lockhart, e a forma como eles começam a encontrar. Uma das grandes diferenças que eu notei, por exemplo, no Harry Potter e a Câmara dos Segredos foi, por exemplo, quando o Harry, a Hermione e o Ron encontram a gata do Filch petrificada. É uma das diferenças que existe, e acho que quase todos os momentos em que eles encontram as personagens que são então vítimas como é que se chama? Do Basilisk, são um pouco diferentes do livro para o filme, e eu recordei isso com a audição dos audiobooks, que não me lembrava realmente. E havia lá está, há pormenores que uma pessoa tanto apanha de diferenças, por exemplo, a ler o livro físico, como pormenores que se calhar não apanhamos aqui, que vamos apanhar nos audiobooks, os sentimentos das personagens, as emoções, a velocidade com que algumas cenas têm. Tudo isso não apanhamos com a leitura mesmo do livro, mas se calhar com o audiobook conseguimos encontrar, e foi uma das coisas que eu mais gostei na audição dos audiobooks. Vou continuar, obviamente, a ouvir os audiobooks. Aquilo que eu acredito que vai fazer, eu este mês ainda tenho bastantes livros para ler. A lista ainda é grandinha, já vou com 7, já vou no 7º, mas vamos ver se continuo a aumentar, ainda tenho uns dias até acabar o mês. Mas realmente não sei se vou conseguir até ao final do ano, ou melhor, até ao final do verão, ouvir mais algum audiobook. Aquilo que eu acredito que vá fazer é, quando começarem as aulas, enquanto estudo, em vez de ter uma série, por exemplo, a funcionar, que é normal que aconteça ter um episódio de alguma série, ou música, ou qualquer coisa, em vez de ter isso, provavelmente colocar os audiobooks do Harry Potter, para ao mesmo tempo que vou estudando, ir ouvindo outra vez a história. Provavelmente começo a fazer isso, não só com os audiobooks de Harry Potter, mas com outros audiobooks, para tentar ir aumentando a lista de leituras / audição de livros, que é para ver se também acelera um bocadinho, porque este ano, coitadinho de mim, está complicado. Foi difícil, o início do ano foi muito difícil a nível de leituras, só consegui recomeçar a leitura a sério no final de julho, o que foi uma pena, porque nem podemos falar na quantidade de livros que li até agora. Li mais agora do que nos últimos 4 meses, que foi uma coisa fantástica, mas pronto. Mas fiquei bastante contente com os audiobooks e com esta experiência nova, porque a realidade é que nós, quando estamos tão habituados a ler, tentar coisas diferentes, como por exemplo os e-books, que era uma coisa que a mim me custava imenso, a ideia de ter que ler um livro em PDF ou em, sei lá, ou no Kindle, ou em EPUB, qualquer coisa, era uma grande confusão para mim, e eu tinha, óbvio, quase sempre que imprimir páginas para conseguir ler, porque custava-me imenso. E agora já leio bem em e-book, tanto que acabei de ler o Promessas de Sonhos em e-book e adorei. E agora estou a começar. E os audiobooks era a mesma coisa, tinha um bocadinho de preconceito com os audiobooks, tinha um bocadinho de receio de tentar ouvir e não gostar, depois tive aquela experiência má com aquele livro há 2 anos atrás e disse não quero pegar em mais audiobooks, e entretanto decidi fazer esta experiência e adorei, por isso estou mesmo muito feliz por estar a gostar, e espero continuar e encontrar obviamente narradores tão bons como Stephen Fry. Por isso, meus queridos, espero que tenham gostado deste vídeo da opinião, e que obviamente, se ainda não ouviram os audiobooks, procurem, porque conseguem encontrar na Amazon. Tem também os audiobooks do Harry Potter. Se não estou em erro, o audiobook do Harry Potter e a Pedra Filosofal está gratuito através do site do Wizarding World. Foi assim que eu consegui
ouvir o primeiro. O segundo, o Câmara dos Segredos, encontrei um site com os audiobooks do Harry Potter. Por isso, basta procurar que encontram, assim como outros audiobooks, também basta procurar. Tem sempre audiobooks disponíveis na Amazon Kindle, mais baratos, e na Kobo também, por isso é uma questão de procurarem. Tem sempre também gratuitos e pagos, por isso procurem, que conseguem encontrar. Por isso, se gostaram deste vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, não se esqueçam de carregar no sino para receber todas as notificações, porque senão não sabem que eu publico vídeos, e vemos no próximo vídeo.